Sim, eu pretendo entrar com uma ação e processar o Marcelo Brigadeiro, o Nando Moura e o Arthur Duval. Simplesmente eles destruíram a minha vida, o meu futuro. Vou falar assim, o meu presente, o hoje. E para vocês entenderem o motivo desse processo e como eles destruíram a minha vida, eu vou ter que contar uma breve história, uma história bem resumida para vocês entenderem. E eu só peço a vocês, principalmente se vocês for de esquerda, fiquem até o final para vocês entenderem. E não liga aqui essa putaria aqui não, que aqui eu tô mudando, tá ligado? Tô esperando chegar em um material que eu comprei para poder montar o estúdio e tirar esse puteiro aqui do fundo. Bom, então vamos para a história. Ao final, lembre-se de verificar a inscrição nessa caceta e socar o dedo no like. Bom, eu vou resumir um pouco da minha história para vocês entenderem o impacto que a esquerda teve na minha vida. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Alisson, sou aqui de Aracaju, Sergipe. Nasci numa família bem humilde mesmo. Para vocês terem uma ideia, as minhas roupas, naquela época, era muito comum os políticos distribuir camisas com o seu nome e números. Então, as minhas camisas eram camisas de candidatos, com número e nome político. As minhas bermudas eram calças que as pessoas doavam para minha mãe. Minha mãe pegava aquelas calças jeans, cortava as pernas e colocava para usar como bermuda. E assim, cara, era uma situação tão precária. Teve um ano que eu perdi as aulas porque eu não tinha um tênis, não tinha um sapato e não tinha uma sandália para ir para a escola. Sabe o que é você perder aula porque você não ter ali o que você calçar para você frequentar aquelas aulas? Eu lembro que uma vez eu peguei uma sandália do meu irmão mais novo, que o meu pé batia, aliás, a sandália batia no meio do meu pé. Tipo, meu pé era o dobro da sandália. E eu fui com essa sandália uma vez, fui zoado e aí já comecei a faltar aula, para simplesmente não passar vergonha. Essa foi a educação básica que eu recebi naquela década. Minha mãe, ela sempre ia no final da feira para catar resto de feira, verdura, frutas, etc, para a gente comer. Então essa foi a minha infância, bem precisada mesmo. Se eu quisesse ter alguma coisa, eu teria que pegar um carrinho de mão e ir para a feira, pegar carrego. Tinha que procurar latinha, fio, essas coisas, para trabalhar com reciclagem, vender e poder comprar as minhas coisas. E eu não tenho vergonha de falar isso aqui para vocês. Foi essa passagem na minha vida que ajudou a tornar o cara que eu sou hoje, o caráter que eu tenho hoje. E falando agora sobre a influência do governo petista em minha vida, Lula 1 e Lula 2. Tipo assim, cara, a situação era tão precária que eu não lembro assim exatamente o que foi que aconteceu, mas eu lembro que chegou uma época, não lembro se foi Lula 1 ou Lula 2, que ele fez lá alguma coisa que facilitou o pobre a comer carne de segunda a segunda. Então assim, quem comia salame, calabresa, salsicha, teve um tempo que começou a comer carne de segunda a segunda. Não importa o tipo da carne, mas foi de segunda a segunda. E minha mãe também, ela não tinha geladeira na época. E eu lembro que também rolou outra coisa aí que, se eu lembrar, eu pesquiso e coloco aqui o print na tela para vocês. Que o Lula baixou os impostos dos eletrodomésticos. E minha mãe nessa época foi em um supermercado, a geladeira estava com um preço bom, os juros estavam ótimos e ela entrou em um crediário para comprar uma geladeira. Sabe aquela sensação de uma criança quando ganha hoje em dia um PS5? A mesma sensação foi a que eu senti naquela época ao ver chegar uma geladeira na minha casa. Então assim, o pobre, não naquela época, mas hoje em dia o pobre, ele é refém do governo petista, ele é refém do governo de esquerda, porque se não existia a pobreza, se não existia a necessidade, se essas pessoas criar uma independência e não depender do governo,
esse governo ele não vai existir. Ele só existe porque existe a pobreza e existe a dependência dessa pobreza em cima desses políticos. Era uma época que não tinha acesso à internet, não tinha nada. Então a nossa única base era a televisão. Então tudo o que acontecia de errado no governo era abafado. A gente não tinha acesso a nada. E eu cresci com essa idolatria de idolatrar o Lula. Porque graças ao meu salvador, graças ao meu herói, eu comia carne e minha mãe tinha conseguido comprar uma geladeira, hein? E eu lembro que muitos anos depois que eu comecei assim a ter acesso a um computador, que eu ia para a casa da minha tia para acessar o computador, só para ver besteira mesmo. Era baixar música, eu não lembro se naquela época ainda era o Orkut ou o Message, não lembro, mas eu ia para acessar alguma rede social e baixar música, jogos, emulador, para jogar um videogame no computador, essas paradas. E nessa época eu conheci um japonês, eu vi no computador, na internet, um japonês muito inteligente, desafiando políticos, fazendo história. E aí eu comecei a seguir esse cara era o Kim Kataguiri. Comecei a seguir ele, achava um cara muito inteligente e assim, muito promissor para a idade que ele tinha na época. Só que essa admiração caiu por terra quando eu vi, já no governo Dilma, o Kim Kataguiri criticando o Lula e a Dilma. Como assim? Ele está chamando meu herói, o homem que botou carne na minha mesa, o homem que ajudou minha mãe a comprar uma geladeira, de ladrão. Nesse momento acabou a minha admiração por ele. Comecei a criticar, comecei a xingar o cara, escrevia comentários com erros de português grotescos nas redes sociais. Não lembro, acho que já foi no Facebook, quando começou, não lembro exatamente. E eu confesso que na época, quando a Dilma sofreu o impeachment, eu chorei, cara. Eu chorei como um vagabundo. Sabe aquelas vagabundas, quando o seu vagabundo comete algum crime e vai preso, e ela está ali, vendo o vagabundo ser preso, chorei que nem uma daquelas vagabundas. Durante as eleições de 2018, quando eu percebi que o Lula não iria concorrer, porque na minha cabeça o vagabundo do Sérgio Moro prendeu o meu líder político para ele não concorrer e ficar de fora das eleições, uma tremenda injustiça, né? Na minha cabeça. Eu fiquei naquele pensamento de que vou votar no poste, eu vou votar no Haddad. Só que naquela época falava-se muito sobre um mito, sobre um capitão, um herói de guerra chamado Jair Bolsonaro. Aí eu comecei a pesquisar sobre esse homem e por coincidência nessa época eu caí em alguns canais. E um desses canais foi o canal do Nando Moura. Só que ao mesmo tempo que eu pesquisava um pouco sobre o Jair Bolsonaro, eu perdi o interesse no canal do Nando Moura pelo simples fato dele xingar o meu herói, o homem que botou carne na minha mesa, o homem que fez minha mãe ter acesso a uma geladeira. E eu ficava puto com ele. Nessa época, eu até me inscrevi no canal dele e parei, me inscrevi no canal dele e depois fui lá e parei de seguir. Porque eu digo, não vou seguir um cara desse. Então ali até aquele momento eu estava fechado com o Haddad. Até que chegou um certo dia que eu estava saí do trabalho na verdade, peguei o meu ônibus e estava indo para casa, quando eu vi um senhor conversando com um cobrador e o senhor falou algo ali que mexeu muito comigo, dizendo: o brasileiro é burro. O mal do brasileiro é não pesquisar sobre aquele político que ele pretende votar. Se o brasileiro pesquisasse sobre aquele político que ele pretende votar, da mesma forma que o brasileiro pesquisa uma puta no Xvideos, no X, não sei, Xvideo, Xvideo, não sei, no Google, que pesquisa por um time de futebol, que pesquisa por uma marca de cerveja, que pesquisa por algo ali que chame a sua atenção, o país, o Brasil, seria totalmente diferente. E aquilo ficou na minha mente. Foi nesse ponto que eu voltei atrás e comecei a seguir a seita bolsonarista. Porque eu parei e pensei, por que todo mundo está idolatrando esse homem e somente eu não estou? Será que eu estou certo e todas aquelas pessoas estão erradas? Pronto, ali já nasceu um bolsonarista.
Só que eu ainda fiquei com a frase que aquele senhor falou para o cobrador dentro do ônibus em minha mente. Eu resolvi começar a pesquisar sobre os candidatos. E, cara, por incrível que pareça, eu passei 2 dias só pesquisando sobre os candidatos naquela época. E por incrível que pareça, quando eu pesquisei sobre a vida pública de Jair Messias Bolsonaro, me deu nojo. Eu parei assim e fiquei pensando, como caralhos uma pessoa pode idolatrar e pode dizer que vai votar num cara desse? Um cara que nunca fez porra nenhuma por ninguém, a não ser ele, parentes dele ou pessoas próximas a ele. Aí também pesquisei sobre o Haddad. E quando eu vi também a vida pública desse cara, quando ele foi prefeito, se não me engano foi de São Paulo, e a merda que ele fez, me deu nojo. Aí em 2018 eu lembro que eu fechei o meu voto com Ciro Gomes. Aí vocês podem xingar, tipo assim, porra, o cara critica Bolsonaro, o cara critica em Haddad, mas fecha com Ciro Gomes, tem que se fuder mesmo. Mas por incrível que pareça, em 2018, para mim, o cara mais preparado era o Ciro Gomes. Fechei com o Ciro, segundo turno, votei em branco. Não votei nem em um vagabundo e nem no outro. Aí já no governo Bolsonaro, se não me engano foi no segundo ano do governo Bolsonaro, eu comecei a analisar as coisas de uma forma diferente. Voltei a assistir ali conteúdos do MBL na época. E eu lembro que do MBL, o cara ali que eu mais me identifiquei, que eu tinha aquela admiração pelo Kim, mas eu achava o conteúdo do Kim, as falas do Kim, um pouco chata. Já o Arthur, ele tinha aquela fala que batia com a minha. Aquele jeito de conversar, o jeito de explicar, descontraído, meio malandro. Isso me chamou a atenção. Foi aí que eu comecei a seguir o Arthur Duval. E confesso que quando eu assistia os conteúdos do Arthur Duval e eu via ele criticando Lula e Dilma, aquilo ainda me machucava. Mas foi aí que eu comecei a fazer uma análise. Tipo, como é que esse cara, ele é contra Lula, ele foi contra o Haddad e hoje ele é contra o Bolsonaro. Como assim? Nem A e nem B. Porque até aquele momento a minha mente ainda estava fechada para ver as coisas por uma terceira via. Foi nessa época que eu voltei a assistir os vídeos do Nando Moura. Eu digo, vou rir um pouquinho com aquele cara, porque eu gostava da forma que ele falava, mas não gostava da forma que ele falava do homem que colocou carne e deu acessibilidade para minha mãe comprar uma geladeira. E aí eu lembro que quando eu fui no canal dele, o primeiro vídeo que eu me bati depois de um tempo foi ele descendo o cacete no Bolsonaro. E aí eu comecei a me perguntar bem assim, peraí. Como é que esse cara pediu voto para o Bolsonaro? Como é que esse cara disse que Bolsonaro era a mudança? E agora ele está descendo o cacete no cara? Isso não pode acontecer. Continuei pensativo até que o Nando Moura, em um conteúdo, sugeriu o canal do Marcelo Brigadeiro. E aí eu fui assistir algum vídeo do Marcelo Brigadeiro e de início eu parei assim, olhei, pô, cara, ex-lutador, tatuado, marombado, só fala de testosterona, deve ser um cara burro pra caralho. Porque geralmente pessoas que são assim mais para esse perfil, lutador, marombado, que se cuida tal, geralmente são pessoas burras, são pessoas que só sabem fazer aquilo, lutar e malhar. Foi nessa época que eu comecei a assistir o conteúdo desses três. Todo santo dia era aquela rotina. Nando Moura, Marcelo Brigadeiro e Arthur. E eu confesso que na época eu ainda tentei assistir alguns conteúdos de perfis mais para a esquerda. Só que eu não me identifiquei. Pelo simples fato de ver os caras passando pano. Pelo simples fato de ver os caras criticando na época o então presidente Jair Bolsonaro e falando sobre o tempo de Dilma, o tempo de Lula, que era presidente. Foi quando eu parei e disse bem assim, pô cara, vamos dar uma pesquisadinha, né? Vamos usar esta porra para outra coisa a não ser baixa série no torrent. E aí comecei a pesquisar como foi o governo de Lula 1 e Lula 2. Dilma 1
e Dilma 2. E quando eu comecei a pesquisar, cara, eu fiquei assim pensando, tipo, como a internet pode mudar nossas vidas. Basta o ser humano, a pessoa, estar aberta para pesquisar, ouvir ou assistir. E eu confesso que de todos, o Nando Moura foi o primeiro que me chamou a atenção. Pelo simples fato do cara pedir voto, pedir apoio para um candidato, depois ver aquele candidato trair tudo aquilo que prometeu e ele ir contra todos que apoiavam aquele cara. Porque ele poderia simplesmente passar pano, continuar elogiando o cara, gravando conteúdos em prol daquele cara e continuar ligando dinheiro pelo YouTube ou fazer algumas campanhas, lives e arrecadar dinheiro daquela coja de gados imundos. Mas ele não fez isso. E eu lembro que quando eu vi assim os comentários daquela galera descendo o cacete nele, eu ficava assim pensando, puta que pariu, como é que esse cara consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, sendo que o pessoal da esquerda, tudo descendo o cacete nele, e teoricamente as pessoas da direita, que estavam a favor do atual governo, descendo o cacete nele. Como é que uma pessoa pode ser atacada pelos dois lados? Como é que uma pessoa consegue viver dessa forma? Como é que uma pessoa consegue ligar a câmera, botar a cara para gravar, sabendo que quando aquele conteúdo subir e as pessoas começarem a assistir, vão tentar massacrar ele e tentar destruir o trabalho e o canal dele. Aí eu comecei também a analisar o Marcelo Brigadeiro, que estava com a mesma pegada. O Marcelo Brigadeiro, ele tinha saído daquela onda bolsonarista. E aí foi quando eu comecei a analisar e pesquisar sobre ele. Um cara assim que hoje eu admiro muito e me espelho muito nele. Um cara inteligente, um exemplo de pai, um exemplo de marido e um homem com palavra. Porque hoje, se ele abre a boca para dizer assim, ó, esse fone é bom, eu acredito nele e compro esse fone, porque eu sei que ele é um cara que ele tem palavra. E já o Arthur Duval, eu assistia, eu curtia o conteúdo dele, mas criticava muito o cara por sempre ele estar batendo naquela pauta de a esquerda, a esquerda, a esquerda. Ou quando ele fazia aquele quadro do Mamãe Falei, que ele ia para as ruas ou manifestações pentelhar as pessoas. Mas quando eu comecei a analisar os conteúdos com outros olhos, eu percebi a intenção, o intuito daquele conteúdo era ver pessoas indo para uma manifestação, pessoas indo para as ruas para defender algo, supostamente defender, cobrar ou apoiar algo, e durante aqueles eventos, aquelas pessoas não ter nem noção o que estavam fazendo ali, o porquê estavam ali, o que estavam tentando defender naquele evento. E quando ele se tornou deputado, ganhou mais a minha admiração pela forma que ele trabalhou, pela forma que ele combateu o sistema. Por mais que tenha aquela questão ali do áudio, que muitas pessoas desceram o cacete nele na época, até eu fiquei assim pensando também, tipo, puta que pariu, eu me iludi com esse cara. Depois eu fiquei analisando e disse bem assim, cara, eu vejo isso como se fosse uma brincadeira. Por exemplo, hoje eu tenho um canal onde eu gravo conteúdos ali para os mototáxis por aplicativos. Ubermoto, no caso, e é um canal que já está ali com 7 mil inscritos. Eu tenho um grupo onde eu falo diretamente com algumas pessoas que são mais reservadas a mim e um grupo nacional que tem várias pessoas. E seria a mesma coisa que nesse grupo reservado, que tem pessoas que eu posso dizer que são de minha confiança, que eu converso mais abertamente, eu chegar ali e fazer um comentário, como já aconteceu, do cara uma vez soltar um vídeo nesse grupo de uma mendiga, uma moradora de rua, dormindo na rua, coberta, e você olhava assim para aquela mendiga e você dizia bem assim, pô, traços bonitos, corpo bonito. Então você vai ali e você faz aquele comentário, tipo, é só pegar, levar para casa, dar um banho, amor e carinho. Falando aquilo na brincadeira, sabe? Não que se pintasse aquela oportunidade, eu iria fazer aquilo, de me aproveitar da situação daquela pessoa para poder
atingir esse objetivo. Então, foi dessa forma que eu entendi o áudio do Arthur, que até hoje ele é criticado por isso. O ponto que eu quero chegar é apenas um. Permita-se ouvir, permita-se pesquisar, permita-se ler conteúdos de outras fontes. Saiam dessas bolhas que só falam aquilo que você quer ouvir. E falando sobre eleições aí, né, ano que vem, outro ponto aqui que eu quero falar, é essa treta Nando Moura com o MBL. O Nando Moura é um cara que ele tretou com a esquerda e com o bolsonarismo. E praticamente com dois lados, duas religiões, dois grupos políticos batendo nele durante 4 anos, 8 anos praticamente, o cara permaneceu ali, o cara endureceu. O cara criou ali uma couraça e nada vai abrir a defesa daquele cara e nada vai magoar aquele cara. Principalmente agora que está essa treta, esquerda batendo no Nando, bolsonaristas batendo no Nando e agora o MBL batendo no Nando. Você acha mesmo que ele vai arregar, que ele vai perder ele sozinho contra essa tropa? Ele não vai perder, ele vai se manter ali. Porque o conceito dele é esse. Eu não estou dizendo que o Nando está certo, mas também não estou dizendo que está errado. Você vê essa treta na esquerda? Responda aqui, comenta aqui se você vê. Você não vê. A esquerda é mais unida. Eu acho assim que da mesma forma que esses caras conseguiram abrir a minha mente, mudar a minha mente, não só a minha, como de outras pessoas, se rolasse uma trégua ou uma união entre eles, eles poderiam fazer muito mais nas eleições do ano que vem. E é nesse ponto que eu digo, eu vou processar o Nando, o Marcelo e o Arthur por simplesmente abrir meus olhos, por simplesmente arrancar as vendas, por simplesmente me tirar ali daquela Matrix. Pessoal, eu quero aqui acrescentar uma fala que eu esqueci de falar uns minutos atrás. Que era falando, né, sobre aquela questão, para a esquerda, para o PT existir, tem que existir a fome, tem que existir a miséria e tem que existir a dependência. Para vocês terem uma ideia de como era a minha mente, que eu na minha adolescência comecei a vender picolé. Vendia picolé com a caixa de isopor, tocando um sininho para cima e para baixo. Catava latinha. E aí, se você sentasse com aquele jovem para perguntar assim, com meus 16 anos, Alisson, daqui a 10 anos, como é que você pensa que você vai estar? O que é que você quer do seu futuro? Qual é a profissão que você quer para o seu futuro? A minha resposta seria aquela, isso que eu estou fazendo aqui agora. Então assim, eu não tenho uma perspectiva de futuro, eu não tenho uma perspectiva de vida, eu não tenho uma perspectiva de mudanças. Por quê? Porque a ideologia do PT e da esquerda é aquela, é manter você ali, manter você fudido, manter você na miséria, manter você dependente do governo. Bom, pessoal, esse foi o conteúdo. Se você gostou, senta aí o dedo no like, inscreva-se. Estou criando esse canal. Por enquanto estou sem nicho definido. Estou ainda meio perdido com esse canal, mas já tenho outro canal monetizado aqui no YouTube. E, cara, de coração, eu quero agradecer aqui ao Nando Moura, ao Arthur Duval e ao Marcelo Brigadeiro por ser quem vocês são, por fazer esse trabalho aí gratuito no YouTube e fazer vários jovens, várias pessoas abrir a mente e ver realmente como é que o sistema funciona. Uma ótima semana a todos, fiquem com Deus e até a próxima.